pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez no nosso último encontro para falar sobre pontuação. A pontuação na língua portuguesa, especialmente no quesito concurso público, é um elemento de extrema relevância, levando em consideração que os concursos públicos adoram explorar as particularidades da língua, levando em conta que a pontuação é um elemento, na maioria das vezes, mal entendido e também mal ensinado, porque quantas vezes você não já ouviu a ideia de que a vírgula, o ponto, o ponto e vírgula são elementos usados para dar uma pausa na leitura, né? Acredito que você já deve ter escutado esse tipo de coisa. E hoje nós vamos ver na nossa última aula, estrategicamente deixada para o fim, porque você já tem um apanhado sintático e semântico para poder avaliar com mais clareza esses elementos aí da pontuação, tá? Então, nós vamos colocar aqui na tela o nosso material de aula. E você já recebeu esse material na semana. Nós vamos apenas agora fazer essa apresentação para clarear, para facilitar então o seu processo ensino-aprendizagem e de imediato quero já mostrar para vocês o que vocês vão conseguir ver, mesmo que sucintamente, o que é a pontuação na língua portuguesa, né? Vamos aqui dar um zoom para você poder ver com mais nitidez. Quando nós falamos de pontuação, os elementos são ponto e vírgula. A vírgula, que para mim é o elemento mais requisitado em concursos públicos, haja vista que a sua utilidade ela é bem mais ampla e a complexidade do uso da vírgula também. Então, é possível que em uma prova de concurso público você resvale, se encontre com uma questão que envolva pontuação, sobretudo as vírgulas. O ponto e vírgula, que é pouquíssimo entendido pelos estudantes, pelos falantes da língua portuguesa. Os dois pontos, o ponto e vírgula, a reticência, os parênteses que sempre caem sob pretexto de substituição das vírgulas, o ponto de exclamação, interrogação, travessão e aspas, que também caem com certa frequência. Bom, isso é a pontuação na língua portuguesa de modo geral. O ponto final, como você está vendo aí no seu material, pode acompanhar, e aí eu já quero orientar você a seguir o nosso material lá no YouTube, só dando uma organizada aqui na nossa apresentação para ficar melhor para você poder visualizar. Opa, agora sim. No nosso canal no YouTube, você dispõe de uma aula chamada de Aula da Ressaca, e que essa aula, a temática dela é exatamente pontuação. Então, caso você sinta necessidade, acredito que lá está bem mais, uma exposição bem mais ampla, bem mais elaborada, mais bem elaborada, porque lá tem toda a teoria. Recomendo que você
utilize essa aula que está disponível gratuitamente no YouTube como um material auxiliar para isso, tá? Então, sobre o ponto final, normalmente é ele que fecha o período, né? Ele é usado sempre que uma declaração é concluída, né? Uma declaração afirmativa ou negativa é concluída, é fechado então com um ponto e vírgula. Aliás, com um ponto. Às vezes esse ponto ele encerra um parágrafo e às vezes ele encerra apenas um período dentro do parágrafo. Tá? Então ele é utilizado, veja o exemplo, usado para separar períodos. Estude hoje, comemore amanhã. Veja que nós temos dois períodos aqui, isolados, separados por um ponto. Tá? Ele também é utilizado para abreviações, como por exemplo, telefone, endereço. A vírgula, aí sim é que é um elemento que a gente quer dar um maior destaque, né? Porque a vírgula é aquele elemento chatinho que sempre está presente nas provas de concursos públicos de modo geral, tá? E essa história de que a vírgula é uma pontuação que é usada para dar uma cadenciada, para dar uma pausa semibreve, né? Intermediária entre o ponto e o ponto e vírgula, não é uma verdade. Há uma pausa na hora da leitura? Sim, há essa pausa. Entretanto, a motivação da vírgula não é a pausa. A motivação da vírgula é sintática e semântica. Existem muitos motivos sintáticos e alguns menos, né, mas alguns semânticos para justificar o uso da vírgula, certo? Vamos aqui então ver com mais detalhes como é que isso acontece. Quando é que nós podemos utilizar a vírgula? Dá uma ampliada aqui, ok. Primeiro, antes de conectivos adversativos. Nós estamos falando aí de períodos compostos, né? Compostos por coordenação das orações coordenadas sindéticas adversativas. São aquelas que trazem uma ideia de oposição, né? Trazem uma ideia de contraste, de adversidade. Então veja aqui o exemplo, não somente as adversativas, mas também conclusivas. E aí você tem ao lado de cada uma das orações coordenadas as suas conjunções equivalentes. Das adversativas, as conhecidas, entretanto, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, e as conclusivas, logo, portanto, por isso, por conseguinte, e segue o jogo, né? Você tem aí de imediato um exemplo que diz: gosto de estudar, vírgula. Por que a vírgula? Porque o que segue é uma oração coordenada sindética adversativa. Então, serve para separar essas orações do período. Segundo exemplo, diz: quero passar no concurso. E aí segue uma oração que conclui, que tira uma conclusão com base no que foi dito na primeira oração. A segunda oração vai trazer uma conclusão. Logo, então, por isso, portanto, por conseguinte, tenho que estudar mais. Então, fique aí com essa informação. A primeira de muitas é que há uma separação dos períodos compostos quando há uma oração adversativa ou conclusiva. Para separar vocativos, o vocativo é um chamamento, é um elemento utilizado de herança da língua latina, utilizada na língua portuguesa, sempre que eu precisar evocar, chamar, trazer alguém para o diálogo, tá? Então, o vocativo sempre virá separado por vírgula. Olha o exemplo. Vitor, faça um artigo
para o concurso do INSS. Veja que eu chamei Vitor, tá? Olha, se eu disser assim, Maria, faça um café. Olha, Maria está isolado por vírgula aí, porque se trata de um vocativo. Uma característica básica do vocativo é que ele é flutuante. Se ele é flutuante, eu poderei colocar em qualquer espaço da oração sem necessariamente causar um prejuízo sintático ou semântico. Olha o exemplo. Faça. É bem característico do nordestino fazer essas construções intercaladas, né? Faça, Maria, um café. E eu poderei, observe que no primeiro exemplo, Maria está no início, está deslocado para o início da oração. No segundo exemplo, Maria está intercalada, está dentro, no meio da oração. E eu poderia fazer também um exemplo que colocasse Maria no final. Faça um café, vírgula, Maria. Mas uma particularidade desse modelo é que tem vírgula antes e vírgula depois, certo? Para separar os termos da oração. Então, observe aí o exemplo que eu apresentei, que quando o vocativo é retirado do início da oração e colocado intercalado dentro da oração, ela vai ter não somente uma vírgula, mas duas, tá? Para isolar expressões de caráter corretivo, explicativo, continuativo ou conclusivo. E aí segue o exemplo. Segue o exemplo que diz: Vitor, meu professor, fez um artigo para o concurso do INSS. Então veja aí que meu professor é um termo explicativo, é um aposto explicativo sobre quem é esse indivíduo, que é meu professor. Segue aqui isolado por vírgula. Aí você pode perguntar, peraí, professor, peraí, que eu não estou entendendo. Aqui eu tenho um vocativo, aqui eu tenho um aposto. Como é que eu diferenciarei aposto de vocativo? Existem alguns bizus, bons todos, para você saber diferenciar quem é quem. Primeiro, quando se trata de aposto, você vai prestar atenção direitinho, você vai perceber que no aposto nós estamos falando de alguém. Fala de alguém. Tá? Enquanto que no vocativo, olha, voltando para o aposto, Vitor, meu professor, estou falando de quem? De Vitor. Agora, no vocativo, você vai perceber que aqui eu falo com alguém. Eu estou falando com Vitor. Vitor, faça um artigo. Viu a diferença? Enquanto o aposto fala de alguém, o vocativo fala com alguém. Essa é uma diferença básica para você não se perder mais. Olha, que eu estava falando sobre os elementos de caráter corretivo, explicativo, continuativo ou conclusivo. Veja o exemplo que diz: eu serei feliz. Ou melhor, olha aqui uma expressão explicativa, vírgula e vírgula. Passarei no concurso público. No concurso público. Tá? A banca exige conhecimentos sobre pontuação. Ou seja, novamente aí, veja a ideia da explicação, tá?
A mesma coisa acontece aqui e acontece aqui, sendo a ideia continuativa e a ideia conclusiva. Eu estudarei, então, logo, portanto, por isso, vimos isso no primeiro elemento, né, das orações coordenadas. Então, logo, portanto, por isso, pois, passarei, eu passarei. O outro elemento, para isolar nomes de lugares no formato de data. Né? Veja o exemplo aqui, o nome do lugar em que se escreve, vírgula, e a data que se escreve. O próximo, para separar elementos enumerados e termos da mesma função. O que é isso? Termos coordenados, tá? A gramática vai chamar isso de termos coordenados. O que são termos coordenados, professor? Termos coordenados é uma sequência de elementos que têm o mesmo valor sintático e são separados por vírgula. Olha, eu estudarei. O que eu estudarei? Eu tenho aqui, então, um objeto direto do verbo estudar. Quem estuda, estuda algo, alguma coisa. Eu estudarei o quê? Ortografia, acentuação gráfica, vírgula, vírgula, pontuação e no final sempre coloca-se a conjunção aditiva e figuras de linguagem. Observe que eu tenho termos sintáticos de valor iguais. Todos esses elementos exercem a função sintática de objeto direto do verbo estudar. Quem estuda, estuda algo ou alguma coisa, certo? Elementos sintáticos de valores iguais são separados por vírgula. Quando houver, hoje, lembrando que eu coloquei no grupo de vocês a impossibilidade de dar aula essa semana em função do acidente que sofri esses dias, né? E aí eu coloquei um adjunto adverbial deslocado. Por que adjunto adverbial deslocado? Porque a sintaxe estabelece uma ordem chamada de ordem direta ou ordem canônica. Ordem direta. A ordem direta de uma oração na língua portuguesa do Brasil é sujeito. 2, verbo. 3, complementos verbais. 4, adjuntos adverbiais. Essa é a sequência, vamos dizer assim, padrão, normal, de uma oração na língua portuguesa do Brasil. Mas o adjunto adverbial, que é um termo acessório, ele é um termo flutuante. Isso quer dizer que ele pode se deslocar para qualquer lugar da oração sem, contudo, trazer prejuízo sintático a ela. Porém, se o adjunto adverbial sai do seu lugar de origem, que é a casa 4, inclusive, nessa aula que eu me reportei, que eu aludi agora há pouco, a que me referia, sobre do YouTube, a aula da ressaca, eu faço uma analogia à história dos 3 porquinhos e o lobo mau. Inclusive, tem uma arte pronta que eu desenvolvi lá no Instagram para os meus alunos entenderem mais claramente essa ideia da ordem direta ou ordem canônica da oração. Sempre que o adjunto adverbial sair do seu lugar de origem, que é a casa 4, e entrar entre um desses elementos, ou no início, ou intercalado, ele vai precisar ser isolado por vírgula.
tá? Entre a casa 1, 2 e 3, entre sujeito, verbo e complemento verbal, se houver alguma inversão sintática, não haverá necessidade do uso das vírgulas. Mas se houver uma mudança na casa 4, no adjunto adverbial, para qualquer um dessas casas, então a vírgula vai ser necessária. Olha o exemplo. Eu estudei muito ontem. Observe que a ordem é direta e ontem, que é um adjunto adverbial, continua aí plena, sem que haja alteração no que diz respeito à vírgula. Porém, se você observar essa inversão, ontem, observe que o adjunto adverbial estava na casa 4 e agora foi levada para o início da oração. Por isso, nesse caso aqui, pode utilizar a vírgula. Mas a vírgula aqui ela é facultativa, ela é opcional, ela não é obrigatória. Por quê? Porque a recomendação, a obrigatoriedade, é quando o adjunto adverbial ele ultrapassa o limite de 2 palavras, né? Pela manhã, à tarde, à noite, às vésperas, certo? Quando tem apenas um elemento, a gramática vai chamar de pequeno corpo adverbial, não vai ser obrigatório o uso. Essa vírgula aqui foi colocada apenas por uma questão de ênfase, tá? Não sendo obrigatória, porém é permitido o seu uso. A mesma coisa acontece aqui, ó. Eu ontem, olha aqui, como o adjunto adverbial deveria ser aqui, mas foi intercalado, eu ontem estudei muito, certo? Então, observe, e aí eu já quero chamar a atenção de vocês para esse evento, o deslocamento do adjunto adverbial, porque esse aqui é o que mais acontece em provas de concursos públicos, tá? O uso da vírgula motivada pelo deslocamento do adjunto adverbial. Tranquilo? Vamos lá então. O próximo elemento a ser visto, só um minutinho aqui para eu fazer aqui a minha configuração de tela. Ok, chegou. O próximo elemento é o caso proibitivo, as vedações, aquilo que não é permitido, que não dá para acontecer no uso de vírgula. Só dar uma ampliada aqui, dá para você ver sem apertar o olhinho, nem tanto, né? Deixa eu só ver aqui. Só um minutinho, só para não comer aqui as letras para você poder ver melhor. Não, Alcides, assim não, assim. Aí. Pronto, garoto. Isso. Então, observe aí aquilo que não pode acontecer quando você estiver usando vírgula. Muita gente se atrapalha todo na hora de usar vírgulas, né? Coloca vírgula demais, coloca vírgula onde não cabe, né? Toda uma confusão sobre a vírgula. Vamos começar a desmistificar o uso dessa bendita, a tal da vírgula. Coisas que não podem acontecer e que as bancas colocam com muita frequência para você cair nessa pegadinha aí, tá? O que não pode acontecer? Veja aí. Tem alguma... tá certo, beleza. Sujeito não pode ser separado de predicado por vírgula.
Nunca, jamais, em hipótese alguma, tá? Sujeito não pode ser separado do seu predicado ou vírgula. Pode até aparecer um elemento sintático entre eles, como o caso do apóstrofo. Exemplo, Alcides, professor de português, caiu. Pronto. Deixa eu só evidenciar para você perceber que a vírgula ela apareceu motivada por uma questão sintática, né? Eu coloquei aí um aposto explicativo entre o sujeito e a sua característica. Estou dizendo algo sobre Alcides, né? Então, essa vírgula e essa aparecem motivadas por isso. Mas eu não posso dizer assim, Alcides, vírgula, caiu. Certo? Isso não é permitido. Segundo elemento, não posso separar o verbo do seu complemento verbal. Verbo e objeto não se separam por vírgula. Certo? Você já fica sabendo aí que isso não é permitido. O adjunto adnominal e o termo ao qual ele se refere, normalmente o substantivo, também não são separados. Exemplo, quando eu digo a casa da árvore. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho dois adjuntos adnominais. Quem? Eu tenho o artigo e eu tenho a locução adjetiva, que é um adjunto adnominal. Então, eu não posso colocar vírgula para separar esses elementos, tá? Porque esse termo regente, ele exige esse termo regido, não é uma exigência, não é uma necessidade, não complementa sentido, mas ele acomoda e não há a exigência da vírgula. Complemento nominal e o seu nome, por exemplo, saudades. Saudade. Quem tem saudade de algo, de alguém, de alguma coisa. Saudade de você, por exemplo. Observe que saudade é um termo que exige complementação de sentido, é um substantivo abstrato, e o complemento nominal é esse aqui, de você. Observe que não há nenhuma justificativa sintática para eu colocar uma vírgula separando aqui os elementos, tá? Não há nenhuma necessidade, nenhuma justificativa que eu possa usar para separar o nome do seu termo regente, que é de você. O penúltimo é o predicativo do objeto e do sujeito. Não há também obrigatoriedade, nem há necessidade, pelo contrário, é proibido o uso da separação do predicativo do sujeito e do predicativo do objeto. Tá? O que é um predicativo do sujeito? Quando eu digo exemplo, ele é professor. Você já sabe que quando o verbo é de ligação, o núcleo do predicado vai ser um nome, né? É nominal. E o núcleo do predicado vai ser o predicativo do sujeito, ou seja, uma característica do sujeito. Não há, então, como eu fazer a separação
do sujeito e o seu predicativo através de vírgula. Não há necessidade, por isso é proibido. Depois, oração subordinada, a oração subordinada da oração substantiva, né? Não há também como você, dentro de um período composto, separar a oração principal da oração subordinada substantiva. Então, esses são os casos proibidos que normalmente pode ser que alguém seja tentado a utilizar esse recurso, mas por falta de conhecimento acaba se perdendo no caminho. Acho que está cortando aí para você a imagem, deixa eu só dar uma consertada. Ok? Normalmente os dois pontos são sempre utilizados para introduzir uma informação, uma pontuação que vem inesperadamente, abruptamente, e ela aparece para introduzir falas de personagens, né, dentro de narrativas, de diálogos, né, para aposto ou orações apositivas, ou para enumerações, né? Vejam aí, no primeiro exemplo, que diz, meu professor disse, aí vem aqui um verbo de elocução, o verbo dizer, 2 pontos para quê? Para introduzir a fala que vai ser anunciada aqui com travessão. Você passará no concurso. Depois, no caso dos apostos, né? Aposto ou orações apositivas, ou enumerações, ou palavras explicativas. Olha aí, ontem eu estudei, 2 pontos. Aí segue o aposto, dizendo, enumerando os elementos estudados. Depois, uma oração apositiva. Este é o meu maior desejo, 2 pontos. Aí vem a oração apositiva, passar no concurso, certo? Então, os 2 pontos normalmente servem para introduzir uma informação, quer seja explicativa, quer seja um diálogo, sempre serve para isso. O ponto e vírgula, que é muito mal conhecido, normalmente ele serve para separar elementos de uma lista, normalmente de ideias, de conceitos, tá? Ou quando há um uso bem acentuado de vírgulas, aí nós utilizamos o ponto e vírgula para separar em alguns momentos, tá? Então, quando você tem uma oração muito longa e haverá necessidade, portanto, de estabelecer algumas pausas sintáticas ou semânticas, algumas vírgulas, alguns pontos e vírgulas serão necessários para que as vírgulas não fiquem tão... e você não se perca por causa dos motivos das vírgulas. Daqui a pouco eu já construo uma e você já vai perceber. Olha, se o ponto é uma pausa longa, a vírgula é uma pausa breve, ponto e vírgula é uma pausa regular. Então, nós estamos falando aqui do tempo que se gasta entre um elemento e outro, motivado por essa pontuação. Não que essa pontuação, a causa da pontuação seja essa pausa, certo? Utiliza-se o ponto e vírgula para separar orações dentro de uma mesma frase ou uma relação de elementos, como eu já havia dito. Veja o primeiro exemplo. O candidato estudou somente português, ponto e vírgula. Terminou o período? Não, não terminou. Não tinha paciência para raciocínio lógico, certo? Eu terminei a oração, mas não terminei o assunto. Então, coloco ponto e vírgula. O resultado do candidato foi o seguinte, 2 pontos. Aí vem uma sequência, uma lista. Tirou 10 em português, ponto. 9 em direito. Aqui eu já quero aproveitar porque que esse ponto e vírgula aqui aparece e essa vírgula aparece também, né? O candidato o resultado do candidato foi o seguinte: tirou 10 em português. Aí esse ponto e vírgula, ele deveria ser uma vírgula, mas como tem uma vírgula próxima,
né? Tem uma vírgula próxima. Talvez você não entendesse por que essas duas vírgulas. Mas essa primeira vírgula aqui, é um caso de zeugma. Por quê? Porque o verbo tirar aparece na primeira oração e na segunda oração ele aparece de forma implícita. Foi suprimida pela vírgula. Ele, o candidato, ele tirou 10 em português, tirou 10, tirou 9 em direito. O verbo tirar não aparece, mas ficou subentendido porque foi trocado por uma vírgula. Tá? Então isso é zeugma, que é um caso dentro da elipse. E aí você tem outros elementos de pontuação de menor dificuldade para a compreensão e também menos explorados em concursos públicos. No próximo bloco, nós estaremos trabalhando, portanto, como é que podemos explorar, como é que as bancas exploram a pontuação dentro de uma prova de concurso, né? Que quer dizer, como as bancas exploram pontuação dentro das questões de concursos públicos.